Amém, glória a Deus. Quem está feliz nessa tarde? Glória a Deus, né? Amém. Esse é um momento muito especial, né? Que a gente se prepara o ano todo para estar aqui com vocês, né? E assim como vocês, nós também ficamos assim bem ansiosos, né? Para que nós possamos estar aqui junto, né? E o nome da minha ministração hoje é Os Milagres de Jesus. É o nome do tema do encontro. Já até levaram, né? Os balão tudo. Amém. Quem quiser anotar aí, anote aí o nome, é Os Milagres de Jesus. Deixa eu colocar aqui o óculos, que eu não enxergo sem óculos. Amém? Bom, alguém lembra qual foi a primeira ministração? Sexta-feira? Esqueceram, né? O milagre do encontro com Deus, né? Foi o nome da nossa primeira ministração. Então, nessa primeira ministração, você aprendeu o quê? Que aqui no encontro você é tratado, né? Onde você encontra Deus face a face, onde você sente pela primeira vez, você tem uma experiência verdadeira com Ele, né? No encontro com Deus, né? Esse é foi a primeira ministração do encontro. A segunda ministração foi o coração que é arrependido, né? Se você anotou aí, você tem. Então, esse segundo milagre aconteceu na sua vida porque você colocou o seu coração na presença de Deus, né? Você abriu o seu coração, você confessou para o Senhor tudo aquilo que te entristecia, né? Tudo aquilo que te magoava, né? Então, tudo aquilo que te afastava da presença do Senhor, né? Você aprendeu que nesse milagre que você recebeu, você aprendeu que você precisa se arrepender do pecado, né? De tudo aquilo que nos afasta de Deus. Amém? O outro milagre que você recebeu no encontro com Deus, aqui, quando você chegou, foi o quê? O milagre da libertação. Né? Aqui no encontro, você aprendeu o quê? Que você precisa fazer o quê? Se arrepender. Né? Você precisa o quê? Ter um encontro com Deus verdadeiro. Você precisa se arrepender, ter um coração quebrantado na presença de Deus. Né? Então você precisou o quê? De uma libertação, né? O seu coração que precisava o quê? De libertação, que vivia preso, né? Que vivia amarrado, né? Você o que aconteceu com ele? Ele foi liberto. E você aprendeu também sobre o milagre da prosperidade. Que mesmo você sendo criança, você precisa ser o que? Fiel com o Senhor. Né? De que forma você é fiel? Não é somente no dízimo, na oferta, mas você precisa ser fiel o quê? Com o seu líder, com essa célula, né? Na rede de criança. Né? Você precisa ter um compromisso com Deus, amém? Você aprendeu também sobre o milagre da cruz e da ressurreição, né? Você viu o quê? Que na cruz, quem foi que morreu na cruz por nós? Foi Jesus, mas ele está morto? Não, né? Ele ressuscitou e ele está aqui conosco no nosso meio, amém? Você aprendeu também o quê? Que você precisa conhecer a Deus de verdade, né? Você aprendeu o quê? Que a criança que conhece a Deus, ela passa a ter o quê? Um compromisso, né? Com o Senhor. Né? Então você aprendeu o quê? Que a criança que conhece a Deus, ela passa a ser uma criança diferente, né? Ela muda o seu caráter, ela muda a sua forma de ser, né? Uma das crianças qual eu trouxe, ela chegou comigo e falou assim: tia,
Eu perguntei dela, o que você está achando do encontro? Você está gostando? Ela falou sim. Eu falei, o que você acha que é o encontro para você? O que você pensa que é? Me explica assim com tuas palavras. O que tu entende por esta palavra, encontro com Deus? Ela falou, tia, nesse encontro, eu penso assim, ela tem 8 anos de idade, eu penso assim, que esse encontro, ele mudou minha forma de ver as coisas, né, o meu pensamento. Eu creio que através da minha vida, a minha família vai vir para o Senhor, para a igreja. Né? Então, eu creio que a palavra que foi plantada aqui em cada ministração, né, eu creio que ela já está criando uma raiz, uma semente. Ela foi lançada, ela já está começando a se enraizar. Tios, por favor, os meninos aqui, ó, estão dormindo aqui, ó, nas cadeiras, os meninos aqui nesse meio, ó. Por favor, vem aí. Amém? Então, o nome da nossa ministração nessa tarde é Os Milagres de Jesus. Aí você pode perguntar, tia Nilza, mas o que é milagre? Né? Nós vimos aqui vários milagres, não tinha aqui na decoração aqui do encontro, aqui os pallets, né, todo colorido aqui com alguns milagres de Jesus. São vários os milagres que Jesus fez, né, mas aqui tinha alguns que já até levaram, né, que já desmontaram. Né, então, o nome da nossa ministração é Os Milagres de Jesus. O milagre, ele é um acontecimento sobrenatural, acima do natural. Ele contraria as leis da natureza e a ciência não consegue explicar como ele acontece. Por mais que os cientistas analisem, reanalisem e debatam. Né? Então, os cientistas eles não conseguem explicar como que acontece o milagre na nossa vida. Né? E o milagre ele acontece na vida daqueles que buscam, que querem, né? Que não desistam do seu sonho, do desejo do seu coração. O milagre é um socorro de Deus enviado do céu para a terra. Quando o médico ele chega para você e fala que não há mais saída, que não tem mais jeito, é quando Deus age, quando Jesus entra, né? E ele faz o milagre acontecer. Mas para que o milagre aconteça na nossa vida, nós precisamos exercer a nossa fé. A nossa fé, ela é um dom. Nós não nascemos com ela. Nós precisamos pedir de Deus para que esse dom ele venha gerar dentro do nosso coração. A fé, ela só... A nossa vida, para o milagre acontecer, ela só pode acontecer se a gente tiver a fé, se a gente acreditar naquilo, né? E quando a gente quer algo dos nossos pais, o que é que vocês fazem? Vocês pedem, não é? Vocês pedem apenas uma vez? Não, você fica sempre lembrando, sempre insistindo naquilo que você quer. Né? Então, a palavra de Deus, a fé, o milagre na nossa vida, nada mais é o que de você colocar você falar com Deus através do que? Da oração. Você está exercendo a sua fé. Né? A palavra de Deus, lá no livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 17, fala o quê? O justo vive pela fé. Né? A fé, você tem que acreditar, né, naquilo que você quer. Né? A fé, ela é gerada dentro de você, né? Então você precisa exercer ela. Amém? A fé, para que o milagre aconteça na nossa vida, né? Nós precisamos exercer a nossa fé e tem apenas uma coisa que nos impede de nós recebermos o milagre na nossa vida, que é a incredulidade. Né? Tem pessoas que dizem, eu não acredito na Bíblia, Jesus não existe, Jesus nunca existiu, tudo que está escrito na Bíblia é mentira, né? Só que essas pessoas elas estão muito enganadas, né? Porque a palavra de Deus ela é viva e ela se renova a cada dia. Né? Então a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus e nela está escrito tudo o que aconteceu, que está acontecendo e o que ainda vai acontecer na nossa vida. Então a palavra de Deus ela é verdadeira.
Para ocorrer um milagre na nossa vida, temos que pedir, trabalhar e acreditar no milagre. Muitas vezes, quando a gente, por exemplo, a gente quer deixa eu dar um exemplo aqui de uma sandália, um tênis, uma mochila, uma bolsa, a gente pede dos nossos pais e o que eles fazem? Eles prometem, tá bom, eu vou dar para você. Só aí, o que você faz? Você acredita naquilo? Sim, você fica esperando, fica na expectativa, esperando o quê? Você ganhar aquilo que foi prometido pelos seus pais, né? E aquilo que você tanto quer. Então, para que o milagre aconteça na nossa vida, nós precisamos o quê? Acreditar, nós precisamos lutar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos pedir, né? De quem? De Deus. Então, para que isso aconteça na nossa vida, né, nós precisamos o quê? Exercer a nossa fé, né? O maior milagre é a salvação de um pecador. Esse é o maior milagre na nossa vida, né? Quando nós nos arrependemos, né? Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor. A palavra de Deus fala aqui, ó, no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 8. Ele fala assim, ó: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e é o que bate, se abre. Né? Então, o milagre, para ele acontecer na nossa vida, nós precisamos pedir, nós precisamos insistir, né? Nós precisamos acreditar. Sabe, crianças, é muito difícil você acreditar em algo que você não vê, não é verdade? É muito difícil você acreditar numa outra pessoa quando ela promete algo para você que a pessoa já falou tanta coisa que nunca cumpriu o que prometeu. Mas o que acontece? E se nós colocarmos um desejo do nosso coração na presença de Deus, vocês não têm noção de que Deus é capaz de fazer por nós. Eu vou contar para vocês uma história de uma pessoa real. Sabe de que Deus já fez, o que Deus está fazendo e vai fazer muito mais. Eu conheço uma pessoa, ela era apenas uma criança, ela tinha 7 anos de idade. Ela foi doada pelos seus pais para uma outra família que nunca ela tinha visto na vida dela. Então, essa menina, ela passou a ser criada por várias famílias. Ela saía de uma família, ia para uma outra família, que ela nunca tinha visto na vida dela. Então, essa menina, ela não foi criada pelos seus pais. Em todas as casas que essa menina passava, que ela ficava, ela era aliciada pelo dono da casa ou pelos filhos do dono da casa. Então, ela passou a gerar dentro dela uma raiva, uma revolta muito grande. Muito grande. Ela passou a odiar os seus pais, porque ela passou a odiar Deus, porque ela dizia que Deus tinha abandonado ela. Se Deus existisse, se Deus era real, se Jesus era real, por que ele permitia que tudo aquilo acontecesse com ela? Por que ele permitiu que seus pais se separassem? Por que ele permitia que ela vivesse de casa em casa? Né, sendo aliciada por pessoas que nunca na vida ela viu, família, pessoas que ela não tinha noção que existia. Sabe, mas ela foi crescendo, e quando ela chegou na idade de seus 15 anos de idade, mais ou menos, ela passou a sonhar, ela começou a ter um sonho. E esse sonho, ela via uma pessoa no seu sonho. E para vocês, meninas que estão chegando nessa idade de 13, 12 anos, nós que já passamos por essa fase também, é a fase o que a gente tem, que a gente começa a ter sentimentos diferentes, né? Começa a olhar para um rapaz de forma diferente, ou para uma jovem diferente. Então, essa jovem, com essa idade de 15 anos, ela começou a sonhar com um rapaz. Nunca ela tinha visto na vida dela. E ela começou a ter um sentimento diferente por ele. Ela começou a sentir algo que ela nunca tinha sentido por ninguém. E ela se apaixonou por aquele rapaz do sonho dela.
Então, ela, dia por dia, ela começava a imaginar como eu consigo ter um sentimento diferente por alguém que nunca vi na minha vida, é apenas um sonho. Só que sempre ela ouvia uma voz que falava com ela, que dizia assim, não é um sonho, isso é real, basta apenas você acreditar. Então, essa jovem, ela esperou, ela teve esse sonho por 3 anos. Seguido, todos os dias ela sonhava, e aquele sonho era uma sequência. Na vida dela de conhecer aquele rapaz, de namorar com aquele rapaz, de noivar com aquele rapaz, de casar com aquele rapaz, do sonho dela. E ter uma família com aquele rapaz, o qual ela sonhava. Isso era uma sequência no seu sonho, todos os dias, por 3 anos ela sonhou assim. Quando ela chegou, depois de 3 anos, ela conheceu esse rapaz pessoalmente, a pessoa do sonho dela. Então, ela ficou um pouco assustada, só que tinha alguém que sempre conversava com ela, ela não conseguia ver a pessoa. Mas sempre falava para ela, tudo que você vê no seu sonho é real, né? Basta apenas de você acreditar. Então, essa jovem, quando ela conheceu esse rapaz, ela ficou meio assustada, ela ficou com medo, porque ela achava que um sonho não se tornaria real. Então, a palavra de Deus, ela fala que José, ele sonhava, não é verdade? Ele era apenas o quê? Um jovenzinho. E tudo que acontecia na vida dele, Deus revelava para ele, através do quê? De sonho. Então, essa jovem, quando ela passou por todo aquele processo, ela namorou, ela casou, né? Ela construiu uma família. Quando ela completou 8 anos de casada, tinha 8 anos de casada, ela começou a sentir no coração dela um desejo de ser mãe. Né? Ela começou sentiu o desejo ardentemente de ser mãe, de ter uma experiência de ter um filho. Então, ela tentou várias vezes engravidar e não conseguia. Então, essa jovem resolveu procurar um médico. E o médico chegou para ela e falou assim, quando saiu o resultado dos exames dela, eu tenho algo a dizer para você que é normal. Você nunca vai poder ser mãe. Se um dia isso acontecer, você vai ter um filho como se fosse um vegetal em cima de uma cama. Esse filho nunca vai lhe chamar de mãe, porque ele nunca vai falar. Você nunca vai ter o prazer de ver seu filho correr, porque ele nunca vai andar. Quando o seu filho crescer, você não vai ter o prazer de ver ele casar, de ver ele ter uma família, porque ele não vai, simplesmente, vai ser como um vegetal em cima de uma cama. Então, essa jovem, ela ficou muito triste, muito triste. E ela chegou em casa, ela chamou seu esposo e falou para ele, a partir de hoje, sabe, crianças, eu choro com a história dessa jovem, não é por tristeza, sabe, é de alegria. Sabe, porque é algo assim, muito surpreendente que Deus faz na vida de alguém. Então, ela chegou na casa dela, ela falou para o seu esposo, a partir de hoje, nós vamos nos separar. Eu não serei mais sua esposa, porque você nunca vai ter o prazer de ter um filho. E nunca você vai poder ver ele correr, nunca vai poder ver andar, nunca vai poder ver ele falar. Então, você procura uma outra pessoa para casar, né? Para você construir a sua família. E o esposo dela falou para ela algo que fez ela ter mais certeza que Deus estava no controle de tudo. Ele falou para ela, não fica triste,
Porque se Deus nos permitiu casar, construirmos uma família, é porque Ele vai nos dar uma família por completa, não pela metade. Então, essa jovem, ela começou a buscar em Deus. Ela começou a buscar esse milagre na vida dela. E ela nesse tempo, essa jovem, ela não conhecia Jesus, ela não era da igreja. Então, com o tempo, ela conheceu uma senhora, que essa senhora foi a mãe dela, né, espiritual. Tudo o que acontecia com ela, tudo que ela aprendia, ela começou a participar de uma célula, e tudo que ela aprendia naquela célula, ela colocava em prática na casa dela. Foi um tempo que foi a melhor experiência da vida dela com Deus, porque ela resolveu correr atrás, colocar em prática tudo aquilo que ela aprendeu. Ela aprendia na célula, na rede de jovem, né? Que nem vocês na rede de criança, o que o tio ensina lá na frente. Você tem que praticar dentro dessa casa. Então, essa jovem, ela começou a buscar Deus, começou a ler, estudar a palavra, como as pessoas falam, a comer a palavra, lia constantemente, buscava. E todas as vezes, desde criança, ela sempre ouviu o Espírito Santo falar com ela. Só que ela não entendia, né? Porque ela não conhecia Ele. Né? Ela não conhecia Jesus. Então, ela não entendia quem era essa pessoa que conversava com ela, assim como eu e você estamos conversando e eu ouço vocês. Assim ela ouvia Deus falar com ela. Então, ela com o tempo, ela aceitou Jesus, ela foi para a igreja, ela teve aquele momento, ela buscava pelo esse milagre que era ser mãe, mas ela começou a trabalhar na obra de Deus com criança, então ela começou a amar de tal forma a vida das crianças. E Deus começou a trabalhar na vida dela, a treinar ela a ser mãe através de uma célula, cuidando de outras crianças. Então, na célula, ela tinha um garotinho que ele era um garotinho que a gente fala, aquela benção na célula, né? Que não se quieta um minuto, que não se comporta um minuto. Ele tinha 6 anos de idade. Ele chegou na célula e ele falou bem assim para ela: tia, eu tenho algo a dizer para a senhora, eu posso? Ela falou, disse para ele, sim, pode falar. Só que ela não conseguia olhar para ele, porque ela se sentia muita vergonha, muito constrangida pelo olhar dele. Então, ele falou para ela, no final, ela abraçava todos os seus pequeninos antes de ir embora, e ele olhou e disse, tia, desde a hora que eu cheguei, eu vejo um bebê no seu colo. E esse bebê é muito lindo. Quando aquela criança falou para essa mulher, ela não falou, não conseguia dizer nada, ela só chorava. E ela via que era Deus falando com ela através daquela criança. Deus, Ele não usa somente os adultos, Ele usa crianças também. É por isso que vocês estão aqui nessa tarde. Então, essa jovem, ela começou a ter experiência tão sobrenatural com Deus. Eu acho que quando a palavra de Deus, ela fala assim, que quando você se sente fraco, é aí que você está forte. Porque Deus, Ele nos faz muito forte quando nós buscamos a sua presença, quando nós lemos a palavra, quando nós o adoramos, quando nós conversamos com Ele todos os dias através da oração. Sabe, crianças? Então, essa jovem, ela fez um tratamento, aí o médico falou, já tinha passado-se 2 anos. Aí ela voltou no médico, ela tinha que ir todas 15 dias, quase, ela tinha que estar lá com o médico. Então, o médico falou para ela, você precisa repetir todos os exames novamente. E quando ela recebeu o resultado, ele falou para ela que o que aconteceu, o que você fez, né? Como é que te diz? Que você não está normal, ele falou. E a jovem teve que repetir umas 5 vezes todos os exames novamente, porque o médico falou para ela
que tinha acontecido algo diferente. Porque nunca, ele já tinha mais de 15 anos como médico, e nunca ele tinha visto coisa tão sobrenatural acontecer com um paciente dele. Ele pegou, ela fez os exames e ele chamou ela e falou, vá para casa, ele falou, porque você não tem nada. Você é uma mulher normal, você pode ter quantos filhos você quiser. Sabe, criança, Deus, quando Ele faz algo na nossa vida, Ele faz por completo, Ele não faz pela metade. E essa jovem que passou por tudo isso, sabe, ela engravidou e ela teve uma criança. Só que quando ela teve, no dia que ela tinha certeza que ela estava grávida, assim como ela ouvia a voz de Deus, ela ouvia a voz dos demônios também. Satanás, ele vinha na sua presença e falava para ela, você precisa tirar esse bebê. Você vai querer ter um bebê doente, deficiente, um bebê que você não vai ter prazer algum de ver correr, falar, chorar. Tira, então ela sentiu um desejo no coração dela de tirar a vida desse bebê. Né, de tomar remédio, de fazer alguma coisa, porque ela não queria ter um bebê dessa forma. Só que ela, como ela buscava a Deus e ela tinha uma experiência com Deus, o anjo do Senhor, o Espírito Santo sempre estava com ela. E sempre ele confirmava para ela, você não vai fazer isso porque quando eu dou algo, eu dou por completo. Eu não dou pela metade. Sabe, criança, foi uma luta muito grande na vida dela. Muito grande. Foi muito difícil. Sabe, então, depois que ela engravidou, ela fez todos aqueles exames, né, para saber se o bebê era normal, se o bebê estava bem. E todo o tempo dava normal, dava bem. Então, Deus começou a mostrar para ela que o bebê que estava dentro dela era um bebê saudável. Quando a criança falou para ela que ela ia engravidar e ia ter um bebê, ela sentou num degrauzinho da casa dela, que da sala para ir para a cozinha, sobe um degrauzinho, que é a mais alta, a parte de trás. Ela sentou e começou a chorar. E Deus pegou no rosto dela, assim, levantou. Ela estava chorando assim, ó. Ele levantou. E ela sentia Deus tocar nela, como alguém toca e você, abraça você. Porque foi um momento que ela teve... Foi o momento de mais intimidade que ela teve com Deus. Porque ela queria tanto milagre. E ela tinha que buscar, ela tinha que lutar, ela tinha que correr atrás. Ela não podia desistir. Então Deus falou para ela, levanta a tua cabeça e olha. Aí quando ela levantou a cabeça dela, ela viu um bebê vindo correndo na direção dela. Sabe? E chamando ela de mãe. Mãe, mãe, com o braço assim esticado. Sabe, crianças, Deus, Ele é tão maravilhoso, o milagre dEle é tão perfeito na nossa vida, que Deus, Ele não só dá o milagre, como a palavra dEle diz, que quando Ele nos dá algo, Ele nos prova, Ele nos mostra, para servir de testemunho para outras vidas, para outras pessoas. Essa mulher que passou por tudo isso, essa jovem sou eu aqui, ó, a tia Nilza, que está hoje aqui ministrando para vocês. Essa é a minha história. Só que tem muito mais, né, que vocês vão entender quando vocês estiverem maiores. Porque tem coisa que nós não podemos falar aqui, porque vocês são crianças. A minha vida ela não foi fácil.
Assim como eu creio que na vida, creio que aqui também tem muitas crianças também que estão passando pelo que eu passei. Só que eu encontrei uma pessoa que me ajudou, me ensinou, uma líder, que é a pastora Carmesita. Tudo que ela me ensinava na cela, eu praticava dentro da minha casa. Tudo que ela me ensinava na cela, eu fazia. Então eu agradeço muito a Deus pela vida dela. Sabe, criança, não é fácil, é difícil. Sabe, então Deus, Ele me deu o maior presente, o maior milagre na minha vida, que foi a minha filha Radassa. Vem cá, filha. A Radassa, ela é uma criança eu falo para ela que ela é um milagre verdadeiramente de Deus na nossa vida, na minha vida. E hoje, tudo que Deus me mostrava, através de visões que me fazia ver, cada momento daquele na minha vida, Deus permitia que acontecesse quando eu filmava. É porque já levaram o data show. Eu tenho todos os momentos da minha vida. Deus permitia que eu registrasse para servir de testemunho para quem vier dizer que Deus não existe, que Deus não faz, né, que o milagre de Jesus não acontece. Basta você buscar, basta você querer. A Radassa, ela é uma criança muito especial na minha vida, né? O chamado de Deus na vida dela, eu creio que Deus já está cumprindo. O qual o diabo tentou fazer com que eu tirasse, né, para não trazer ao mundo, para não se cumprir o chamado de Deus. Ela aqui é testemunho disso. Cadê o troféu? Essas medalhas são medalhas de competição. Se alguém aqui conhece o esporte chamado ginástica rítmica, né? Se você for dar uma pesquisada no Google, você vai pesquisar e você vai ver que a ginástica rítmica é uma ginástica que mexe com toda a parte do corpo, com cada parte do corpo, com cada osso, da cabeça até a ponta do pé. Né? Porque mexe com cada junta do seu corpo. Para uma criança que não podia andar, que nunca ia falar, que nunca ia poder me chamar de mãe, nunca ia poder ter prazer na vida, Deus levantou ela em 2019, em primeiro lugar no São Bernardo do Campo, como campeã nacional amazonense do Norte. Se você buscar lá no Google, pode pegar o Google e coloca lá. Quem foi a menina de Manaus que ganhou o campeonato de ginástica rítmica em São Bernardo do Campo em 2019? Vai aparecer a foto dela lá. Ela representa o estado, a região norte, né, na ginástica pré-infantil. E essas são as medalhas de primeiro lugar de todos os campeonatos do qual ela participou. Deus nunca permitiu que ela ficasse com terceiro, segundo lugar, mas em todos os qual ela participou, ela tirou em primeiro lugar. Em todos. Então, ela foi chamada para fazer parte da seleção brasileira de ginástica rítmica pré-infantil. Só que eu sempre pedi de Deus, Senhor, que se tiver algo na nossa vida, na minha vida, eu quero que o Senhor me mostre. Eu quero sentir, eu sempre pedi de Deus isso. Então, só que é um esporte que ele cobra muito tempo de você. Nós passamos 2 anos, praticamente, sem fazer célula, 2 anos praticamente sem participar de rede de criança,
porque a gente estava bem envolvido em relação à ginástica. E eu comecei a pedir de Deus, Senhor, nós precisamos fazer a tua obra. Né? E aonde eu ia, eu falava de Jesus. Aonde eu ia, eu fazia a célula com as meninas. Eu não participava diretamente da igreja, mas eu estava em célula lá na Vila Olímpica. Então Deus, ele permitiu porque Deus, quando Ele nos dá algo, Ele não nos dá, eu vou te fazer tu chegar até ali, não. Ele fez ela subir no topo, no nível mais alto, para provar que Deus, Ele é o melhor. É a melhor escolha que você fez, é estar no encontro com Deus. Hoje a Radassa, ela faz a obra do Senhor junto comigo, né? Faz célula junto comigo. Agora ela dança na rede de criança. Né, agora, esse ano foi o primeiro encontro que ela veio dançando, né, como líder do Ministério de Dança de Criança. Então, crianças, isso eu só trouxe aqui, essa aqui só é algumas medalhas, porque foram muitas, em todos os campeonatos que ela participou, ela tirou em primeiro lugar. Né, então, esse troféu aqui dela foi o troféu destaque. Os pessoal de Aracaju, de São Paulo, eles vieram para fazer uma homenagem, porque mais de 40 anos, nunca nenhuma criança ou jovem da cidade de Manaus, no nosso estado do Amazonas Norte, não tinha troféu, há mais de 40 anos. A ginástica do nosso estado, ela tinha praticamente ficado em extinção. Né, mas Deus, Ele nos provou o quê? Que Ele faz o melhor na nossa vida. Que Ele é o melhor presente. Né, que Ele nos leva a um mais alto que você imaginar. No lugar mais alto. Você não vai ser apenas, eu estou com Deus, eu vou ser o terceiro, não. Se Deus tem um chamado na sua vida, Ele vai fazer você chegar lá em cima. Você hoje está aqui recebendo no encontro de criança, mas amanhã você vai ser o líder que vai estar aqui na frente, ministrando para outras crianças que estarão aí, no lugar de vocês, nos discípulos de vocês, né? Porque Deus chamou vocês aqui para vocês serem campeões, para vocês serem líderes de excelência, né? Líderes de êxito na presença do Senhor. Basta você buscar, basta você querer, que Deus vai fazer. Então, crianças, busque o Senhor, não desista. Se você tem desejo no seu coração de um milagre que Deus venha fazer, não desista, lute, vá em frente, que você vai conseguir. Deus vai fazer se tornar real. Deus vai fazer acontecer na sua vida. Então, não pense que você, aconteceu isso comigo, eu não quero mais viver, eu vou tirar minha vida, eu vou desistir. Não, porque o plano de Deus, aquele que Deus escolheu, Ele nunca permite que desista. Pode acontecer o que aconteceu, o diabo ele pode tentar fazer de tudo para lhe derrubar, mas ele não vai conseguir. Porque Deus é maior e Ele está na sua vida. Você está no encontro, você aprendeu que agora você é mais do que vencedor. Porque Deus está na sua vida. Amém? Amém.